encher e ficar aqui aguardando, tá bom? Então, compartilhe, é o tempo de nós levarmos pessoas para Jesus. Muito bem. Salmo 89, versículo 20, todo mundo achou? Salmo 89, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Fale comigo, o Senhor encontrou Davi como servo e o ungiu, e o braço do Senhor foi com ele, o braço do Senhor o fortaleceu. Fala para o teu irmão, isso pode acontecer com você. Pode se assentar. Na quarta-feira nós tivemos o nosso podcast e nós falamos sobre identidade. Por que algumas pessoas têm crise de identidade? E estou lendo um livro, já recomendei o livro aqui na igreja, que se chama Enraizado, do Benin. E eu venho lendo esse livro, e antes mesmo da Valéria, que é a diretora do podcast, falar qual seria o tema do podcast, eu já tinha assim, uma direção no meu coração, que eu já vinha desde a semana passada, para falar sobre esse processo que Deus trabalha na nossa vida, como Deus trabalha em nós de forma interessante. Mas eu queria começar esse culto dizendo para vocês o seguinte: enquanto eu estava preparando a mensagem, e me preparando também pela mensagem durante a semana, e também para o nosso prepare, que aconteceria na sexta, e o Senhor me falando sobre vidas, como é importante ganhar vidas, as questões das vidas. E eu sendo incomodado por Deus, para a gente entender como há uma guerra espiritual na questão de ganhar vidas. Chega no sábado de manhã, eu abro, eram umas 10 horas da manhã, eu acordei, acho que eram umas 10 e pouco da manhã, fui dormir tarde, estava muito cansado. E quando eu abri as minhas mensagens, estava ali, que uma pessoa que eu conhecia, que era assim, uma pessoa que eu gostava muito, não era meu amigo, não tinha amizade, mas respeitávamos, recebeu e me respeitou muitas vezes. O Ricardo da Aquarela Tintas, um jovem, fazia muito tempo que eu não o via na rua, o vi mais ou menos um mês e pouco atrás, vi ele atravessando uma rua com a sua esposa e um filho e um menino. Eu ainda pensei, puxa, eu nem sabia que ele tinha casado. Ele que na Aquarela me recebeu tantas vezes, e praticamente todas as tintas e grafiatos que estão aqui por todos os corredores e salas, foi ele que vendeu pessoalmente para mim. E eu recebo a notícia que ele pulou de cima lá do prédio onde ele morava e se suicidou. E eu fiquei muito triste, aquilo mexeu muito com o meu coração. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa tem uma fé errada, fale comigo, uma fé errada. Por exemplo, se você vem passando por lutas e você não está mais aguentando aquela luta, e a tua fé, aquilo que te ensinaram, faz você acreditar que se você morrer você vai reencarnar, e você vai melhorar, porque você pode melhorar de vida, se você reencarnar, vai para um estágio melhor. Uma das formas de você abreviar o seu sofrimento é dando um fim. Então, se você tem uma fé errada naquilo que vem acontecendo na sua vida, o diabo se aproveita disso para te falar assim, ó, acaba com isso, porque vai ser melhor. Vai ser melhor. Se acaba logo porque vai ser melhor. Só que a Bíblia nos ensina que não vai ser melhor. A Bíblia nos ensina que não é assim. Mas eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não estou aqui para entristecer o nosso coração. Eu estou aqui para dizer o seguinte, como uma fé errada, como uma visão errada num assunto, pode gerar uma morte. Pode fazer com que a pessoa ela ache assim, eu não estou aguentando essa situação,
não estou aguentando, não sei qual era a dor do coração dele. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão, para uma pessoa chegar num ponto desse, ela tem que ser muito corajosa, e ela tem que estar numa dor muito profunda, coisa que a gente nem imagina, para tirar a sua própria vida. Mas, se a pessoa está passando por uma luta, e ela não entende o que está acontecendo, e ela tem uma fé errada, então como é importante ter a fé certa, como é importante entender como Deus está agindo na sua vida. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Como é que Deus age no processo da nossa vida? Como é que Deus trabalha em nós, nesse processo da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso caminhar, desde a nossa infância, nossa juventude, e você que já é mais velho, na sua juventude média, mais avançada. Deus veio trabalhando em nós, e eu preciso entender sobre esse trabalho que o Senhor vem fazendo na minha vida, para me fazer ser uma pessoa diferente, e não para que eu tente abreviar isso, porque quando eu tento abreviar o processo, eu deixo de ser abençoado. Uma das coisas que o Benin fala no livro dele, ele diz assim, que quando você vai fazendo raízes, você vai estabelecendo raízes, quanto mais profundas são as suas raízes, mais segura será a árvore. E a última etapa da árvore, a última parte da árvore, assim, o fruto, é a última etapa do processo. O fruto não é a primeira coisa. O fruto é a última coisa que acontece. Talvez você esteja esperando o fruto da tua prosperidade. Talvez você esteja esperando o fruto da mudança do teu casamento. Talvez você esteja esperando o fruto da salvação da tua casa. Talvez você esteja esperando o fruto da tua saúde, da tua cura. Talvez você esteja esperando o fruto da tua área emocional, para que ela se equilibre. Mas esse fruto, ele vai acontecer quando você tiver todo o processo já definido. O Senhor vai trabalhando, e a raiz, ela é importante nesse processo. A raiz é importante nesse processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. As raízes são retas ou são todas misturadas aí? Raiz é uma coisa que... Me ajude, vamos pensar, porque são coisas que são coisas que o Senhor mesmo nos ensinou. Que aquele que ouve a voz dele, aquele que o ama, Salmo de número 1, é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá no seu devido tempo, tem o tempo para dar o fruto. Qual é o tempo? Quando a árvore está no lugar certo. Então, agora vamos lá, me ajude, a raiz. A raiz, ela começa a crescer. Por que ela é toda largada para cá e para lá? Pensa comigo, por quê? Porque conforme ela vai crescendo, ela encontra alguma resistência no solo, o que ela tem que fazer? Vai para lá. Aí ela vai crescendo e encontra uma pedrinha, ela vai para cá. Não é assim? Porque se não fosse isso, irmãos, a raiz cresceria retinha, viria retinha. Mas ela vai se mudando de lugar, porque ela encontra essas resistências. E nós temos que entender que aquilo que já aconteceu na nossa vida, o que está acontecendo hoje na sua vida, é a forma como Deus está trabalhando em você. Escute bem, nós estamos num lugar seguro e esse aqui é a casa do Senhor. Deus não faz coisas erradas, Deus não cria nada de mal para nós. Porém, muitas coisas vão acontecendo na nossa vida de forma natural. E essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, talvez um chefe que você tenha que está te perseguindo, talvez uma doença que você desenvolveu, talvez um problema no seu casamento, não foi Deus que planejou isso contra você. Deus não fez isso. Porém, Deus está usando isso para preparar você, para te ensinar, para te fortalecer. São processos. E se eu não tiver a fé certa nesse processo, eu começo a achar que o mais fácil vou me divorciar. Eu vou acabar com o meu casamento.
O processo é, eu vou mudar de igreja. O processo é, eu vou mandar esse meu filho para fora de casa. Eu não vou mais me relacionar com meu pai e com a minha mãe. Se eu não entendo que o que está errado ali é a forma como Deus vai trabalhar na minha vida, eu vou deixar de ser abençoado. Vocês sabem que existem algumas frases minhas, né? Quantos aqui já sabem algumas frases minhas? Tem uma frase que eu uso para toda hora que eu vou falar alguma coisa, eu uso ela. Qual que é a frase? Toca para a moca. Vamos em frente? Toca para a moca, eu falo. Eu tenho muitas frases na minha vida que foram construindo alguns valores em mim, que são frases verdadeiras. Uma delas é, não é nada que esteja ruim que não fique pior. Outras frases, aquele que é de Deus nunca vai fazer uma coisa ruim, ele sempre vai fazer algo de bom. As pessoas que são do Senhor sempre vão fazer coisas boas. Eu tenho várias frases, mas tem uma que quem anda muito perto de mim já ouviu isso. Quando alguma coisa começa a dar de errado na minha vida, eu falo assim para Deus, eu estou na presença dele, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que aprender? O que eu ainda não vi? Eu vou perguntando para Deus, o que eu preciso aprender? O que o Senhor quer me ensinar? Porque diante daquilo que acontece na minha vida, o Senhor quer me ensinar algo, e eu preciso aprender com isso. Quando eu leio o Salmo de número 89, vocês sabem a história de Davi, amém? Davi foi um grande homem de Deus, amém? Foi talvez um dos maiores homens de Deus. Na minha opinião, não é o maior, porque o maior para mim é Moisés. Mas entre os grandes homens de Deus, Davi foi um grande homem de Deus. Como o bispo Alex falou hoje, Deus vai dar o trono a Davi, onde o Messias vai se assentar. Então nós não temos como questionar. Davi foi um grande homem de Deus. Mas veja bem, o Salmo 89 está dizendo que Deus encontrou Davi como servo. Deus encontrou Davi ali como um jovem que cuidava e apacentava as ovelhas do seu pai, e que estava ali num processo de aprendizagem, para depois se tornar um rei. E ainda assim, no caminhar para se tornar rei, Deus continuou trabalhando na vida dele. Nós muitas vezes queremos o fruto de hoje para amanhã, mas queremos atalhos no meio das nossas dificuldades. Muita gente tem atalhos no casamento. Qual que é o atalho? Divórcio. Muita gente quer atalhos no meio de amizades. Qual que é o atalho no meio de uma amizade quando der alguma coisa errada? Não falo mais com ele. Não tenho mais amizade. Como que se parecesse até que você um dia vai encontrar alguém que seja perfeito. Porque o dia que você encontrar alguém que seja perfeito para você se relacionar, ela não se relacionará com você, porque você não é. Entendeu? Tem gente que fica procurando gente perfeita para se relacionar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O dia que você encontrar uma pessoa perfeita para você se relacionar, ela não vai querer andar com você. Então é melhor encontrar pessoas iguais a nós, amém? Pelo menos todo mundo se relaciona. Davi foi encontrado como jovem, como servo ali. E quando Deus fala isso, Ele está falando de um jovem que não estava preparado para nada. Mas o Senhor foi trabalhando na vida de Davi, ali. E trabalhando para ele ser alguém diferente. As lutas que você tem, as dificuldades que você tem, não são para se destruir. Mas são situações que você tem que aprender em Deus como lidar com elas segundo aquilo que o Senhor escreveu na sua palavra. Como é que eu vou agir segundo aquilo que Deus me disse na sua palavra? Não segundo aquilo que eu sinto ou que eu acho, ou que o sistema me ensina, mas segundo aquilo que o Deus Todo-Poderoso escreveu e determinou para mim. Eu quero caminhar com vocês um pouquinho nesse entendimento, para que você entenda isso. Porque veja algumas situações de Davi. Você sabe que Davi vai lutar contra um gigante. Qual que é o nome do gigante? Golias. Eu não vou abrir essas passagens para você, porque eu não quero gastar tempo lendo as escrituras, porque você já conhece. Mas vamos ver alguns versículos. Abre lá em 1 Samuel capítulo 17.
Você sabe que Davi foi e derrubou um gigante. E aí, quando ele vai derrubar esse gigante, é fácil ler a Bíblia e você vê em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, você vai ver Saul falando assim para Davi, versículos anteriores. Espera só um pouquinho, o anterior. Os versículos anteriores, Saul fala assim: não, você não vai poder lutar contra um gigante, você é muito pequenininho perto do gigante, você não tem habilidades para derrubar um gigante. Quem é você para enfrentar um gigante? Não se esqueça que os irmãos de Davi, quando viram Davi chegando, o pai de Davi, Jessé, falou assim: filho, meus filhos estão lá na guerra, teus irmãos estão na guerra, leva esse saquinho aqui das coxinhas douradas de Bueno de Andrade para ele. Leva esse saquinho de coxinhas, as coxinhas douradas de Bueno, leva lá para os teus irmãos, porque eles e me traz notícia deles. Foi isso que o pai falou. Aí os filhos foram lá, o Davi foi lá. E quando ele chega, ele vê um gigante no meio do arraial gritando e esperando que alguém fosse guerrear contra ele. E quem vencesse, vencia a batalha. Entre dois homens só que um era um gigante, enorme. E Davi olha e vê. E quando ele vê, ele começa a perguntar: o que é isso? O que está acontecendo? E os homens falam para ele: quem vencer esse gigante, o rei falou que vai dar a filha dele em casamento. Ou seja, vai morar no palácio, vai ter chofer particular, não vai pagar IPTU, tudo de graça. Aí Davi olhou e foi falar com os irmãos: o que está acontecendo? Os irmãos falaram assim: eu sei porque você está aqui. Os irmãos falaram: porque você veio aqui só para saber da nossa guerra, da nossa vergonha, você veio aqui só para tirar essas informações. E levaram Davi para falar com o rei, porque Davi foi o único homem que disse assim: eu enfrento esse cara, eu enfrento esse gigante. Mas olha bem o que está escrito no versículo 34 do capítulo 17 de 1 Samuel. Quando Saul falou para ele assim: você não tem como lutar contra esse gigante. Aí Davi respondeu assim a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Fale comigo: um cordeiro. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem ali um rebanho, chega um leão ou um urso, alguns acreditam que foi ao mesmo tempo, eu acredito que pode ser duas passagens aqui, mas vamos imaginar que seja um de cada vez. Você tem um monte de ovelhas, chega um leão e toma um. Fala para o teu irmão: um só. O que você faz? Você vai lá atrás do leão para pegar essa ovelha, ou você... é um só. Não, vamos pensar bem, gente. Você já viu o tamanho de um leão? Já foi no zoológico, viu o tamanho de um leão? Nós tínhamos um pastor em Moçambique que ele falou assim: a gente estava escondido no meio do mato e escutava o leão rugir. Quando o leão rugia, ele falava assim: a nossa perna ficava molinha, molinha. Ele falava. Só de rugir. E aí? Você tem um monte de rebanho, o leão levou um, o que você faz? Glória a Deus que foi um só, graças a Deus. Vou falar para o papai que você levou um. Ele foi lá e tirou o leão da boca, tirou a ovelha da boca do leão. E olha o que ele diz, versículo 35: eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o Senhor, afrontou os exércitos do Deus vivo. Aprende aqui algo que Davi está nos falando. Quando ele enfrentou esse leão, quando ele enfrentou esse urso, ele não enfrentou com a força dele. Ele já está dando sinal aqui como que ele vai enfrentar esse gigante. Ele vai enfrentar esse gigante através do Senhor. Da mesma maneira que ele aprendeu a enfrentar o leão e o urso através do Senhor. Você consegue enxergar isso? Que Deus estava trabalhando na vida de Davi. Você pode imaginar um jovem no meio da escuridão, ou que seja durante o dia, um leão vem e toma uma ovelha, e ele tem que olhar e falar para Deus: Deus, me dá força, eu não vou perder essa ovelha. E ele consegue tirar essa ovelha da boca do leão.
E agora o leão vem para cima dele, ele fala: Senhor, me dá força, porque agora ele vem contra mim. Davi estava aprendendo no processo a não ter medo nas horas difíceis. Todo mundo estava com medo, mas ele não estava com medo, porque ele já teve experiência de vitórias. Sabe, essas situações que muitas vezes a gente passa na nossa vida, que Deus permite, não é para nos destruir, mas é para fazer com que você se fortaleça para passar por outras situações e passe como vencedor. Agora, se você não aceita o processo, fala para o teu irmão: se você não aceitar o processo, se você não aceitar o processo, se você começar a arrumar o teu jeito de resolver o problema, quais são os jeitos de resolver o problema? Deixa comer só aquela ovelha. Eu vou chegar para o meu pai e falar que morreu só um, que eu estou vivo, tentando se justificar, tentando arrumar soluções diante de uma desgraça. Tem gente que arruma solução no meio de desgraça. Você já viu isso? Solução no meio de desgraça? Meu casamento é uma desgraça. Qual que é a minha solução? Vou arrumar uma solução. Acabar. Minha família está uma desgraça. Qual a solução? Vou deixar para lá, deixa cada um fazer o que quer aqui. Não ligo mais. Querem fazer desse jeito? Façam do seu jeito. Nós não podemos nos esquecer que é nesses processos que Deus nos ensina, que Deus nos fortalece, porque lá na frente, quando a gente tiver outra batalha, você não vai ter medo, porque você já venceu essa. Lá na frente você não vai ter medo, porque você vai falar assim: eu sei como Deus me fez vencedor lá atrás, e eu vou ser vencedor nessa também. Eu tinha pensado, antes de começar o culto, eu ia falar assim: fique em pé aqui quem já passou por alguma situação de angústia. Não precisa ficar em pé, tá bom? Mas eu ia fazer isso. Então eu quero que você pense: quantas pessoas ficariam em pé? Aí eu ia falar assim: fique em pé aqui quem já foi traído por alguém. Traído na empresa, um amigo que te falou uma coisa e não era verdade, te enganou. Fique em pé. Quantos? Aí depois eu ia falar assim: quantos aqui já se sentiram decepcionados com o que o mundo tem te apresentado? Aí eu te pergunto, só 3 perguntas: quantas pessoas você acha que ia estar sentada? Nenhuma, né? Não é verdade? Eu acho que nenhuma. Todo mundo ia estar de pé, não é verdade? Muito bem, agora eu te faço uma pergunta para você responder. Quantas procuram caminhos mais fáceis para resolverem seus problemas, em vez de procurarem a solução em Deus? Em vez de olharem para si e falar assim: o que é que Deus quer me ensinar nisso? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para ser diferente dessa situação? Porque a maioria vai arrumar caminhos mais fáceis. Só que os caminhos mais fáceis não são, muitas vezes, os de Deus. Olhe bem aqui, todo mundo estava com medo. Davi não tinha medo, porque Davi sabia quem era Deus. Davi o ajudou a enfrentar o leão e o urso. Meu irmão, escute, estou te falando como um homem de Deus. Você já venceu muito leão e muito urso. Você está vivo até hoje porque você já conseguiu segurar o inimigo muitas vezes e impedir ele de te destruir. Então pegue isso que você já aprendeu e use isso como um instrumento para você avançar diante das dificuldades. Não seja uma pessoa que fique murmurando. Não seja uma pessoa que fique reclamando. Olhe para aquilo que você já aprendeu e use aquilo que você já aprendeu para você enfrentar situações que hoje estão diante de você. Deus nos ensina através das nossas dificuldades. Agora tem uma outra coisa muito linda que o Senhor falou comigo. Todo mundo ali, que estava perto de Davi, diante daquela batalha, tinha os seus modos operantes. Todo mundo sabia como devia te fazer. Quando você abre a palavra de Deus lá mesmo em Samuel, você vai ver que Saul chama Davi e fala assim para ele: Davi, já que você vai, eu vou te dar a minha couraça. Lembra dessa história? Sim ou não? Você vai, então eu vou te dar a minha armadura. Todo mundo tem uma forma, tem uma saída. Só que Davi tinha a saída que era de Deus.
Davi aprendeu na sua vida que com aquelas 5 pedrinhas que ele ia pegar no ribeiro, eram suficientes para ele derrubar o Golias. Aí você pergunta para o teu irmão assim, por que 5? Por que 5? Não era um gigante só? Mas quando você lê o livro de Samuel, você vai ver que eram 5 gigantes, não era um. Tinham 5 gigantes. Um estava ali para ser derrubado, mas tinha outros 4, que os homens de Davi, lá em 2 Samuel, vão derrubar. Mas Davi já pegou as 5 pedras, porque ele falou assim, se derrubar um e vier mais, eu vou derrubar todos. Só que quando ele pegou aquelas 5 pedras, irmãos, nós precisamos entender como é que Davi enxergava uma rocha. Abra o Salmo de número 18, por favor. Abra o Salmo de número 18. Olha o versículo 1 que está escrito no Salmo 18. Versículo 1, diz assim, eu te amo, ó Senhor. No original está dizendo assim, eu te amo, Jeová, força minha. O Senhor, Jeová, é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Para Davi, a rocha era o próprio Senhor. Não estou falando da pedra, eu estou falando quem era Deus na vida de Davi. Não era uma pedra, era algo vivo que o podia defender. Olha o versículo, capítulo 18, olha o versículo 46. 18, 46. Olha Davi falando, vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. A rocha para ele tem vida. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. A rocha para ele tem vida. Versículo 19, capítulo 19, versículo 14. Versículo 14, capítulo 19, versículo 14. Davi diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Redentor, você sabe o que é Jesus, ele está falando aqui de Jesus. Jesus falou para Pedro assim, Pedro, você é uma pedrinha, mas eu sou a pedra, eu sou a rocha. Jesus disse, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio se tornar a pedra angular, que é Jesus. Ou seja, Davi não só aprendeu a não ter medo porque o Senhor era do lado dele, mas ele aprendeu a agir com o próprio Deus, porque Deus o ensinava. E ele tinha segurança no seu caminhar. Aprenda com o que está acontecendo na sua vida. Peça para Deus, fale para Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Meu casamento, eu estou falando muito de casamento, mas eu posso pegar qualquer outra coisa. A minha saúde, minhas finanças, estou com um problema nisso. Senhor, por que eu estou com um problema nisso? Me ajuda, me transforma, me mude. O Senhor é o Deus que vai me ensinar a lidar com isso. Eu sempre digo, né? Quando Davi pegou a sua funda e colocou a pedra lá na funda, estão imaginando a cena, um menininho com uma pedra numa funda, e um gigante todo armado, todo mundo olhava e falava assim, nossa, que gigante enorme. Davi olhava, o que ele falava? Que testa enorme. Ele falava, eu vou pegar esse cara. Todo mundo olhava e falava, que espada grande, que escudo grande, que capacete grande. Davi olhava e falava, que testa grande, eu não vou errar. Agora, com quem que ele aprendeu? Com a rocha. Quem é que derrubou o gigante? Nós sabemos que foi o Senhor. Porque ele fala assim, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Meu irmão, se alguém está afrontando você, fique tranquilo, ele está afrontando o Deus que te salvou e que te chama de filho.
Nós somos todos crentes, amém? Nós não fazemos o que aqueles que não são crentes fazem, amém? Mas eu lembro que quando um dia eu era pequeno, e um menino na escola mexeu comigo. Meu pai foi lá na escola. Não é para você fazer isso, tá bom? Eu já fiz isso aqui na igreja também, sabia? Confessando o pecado, Senhor. Uma vez mexeram com um menininho da nossa igreja, na escola estadual. Eu fui lá, ele não tinha pai, eu fui lá. Chamei o cara. Falei, se você tocar nele de novo, eu vou orar por você. Não falei isso. Naquela época eu estava ainda sendo transformado. Verdade, gente. Hoje eu não faço mais isso. Eu nem vou na escola, para não correr risco. Mas, você já viu mexe com o filho de um pai que é pai mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai tomar dor do filho, não vai? Sim ou não? Gente, se alguém estiver mexendo com você, fique tranquilo, o teu pai vai tomar as dores suas. Mas você tem que aprender como é que Deus opera no meio de tudo isso. Você tem que aprender como é que Deus faz, o tempo de Deus. Fale comigo, o tempo de Deus. Fala para o teu irmão, o tempo de Deus. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Davi aprendeu com aquela funga, cuidando das suas ovelhas, como é que a rocha, quanto tempo que a rocha demoraria para chegar e qual o efeito daquela rocha. Quanto Davi devia ter treinado, hein? E a ovelha lá, ele lidando com a rocha. Até que a hora que ele precisou, ele pôde mexer com a rocha e a rocha atingiu o objetivo. Olhe para mim, por favor. Treine. Treine. Leia as Escrituras. Treine. Veja o que o Senhor fala, qual é o tempo de Deus para as coisas. Como é que Ele faz, como é que Ele opera. Porque Ele pode demorar, mas Ele sempre vai fazer. Ele pode demorar, mas Ele vai fazer. Fala para o teu irmão, Ele pode demorar, mas Ele vai fazer. Fala para o teu irmão, aprenda com o processo. É lindo, né? Porque todo mundo tinha a sua forma operante de fazer, mas Davi tinha a sua, porque ele aprendeu com o Senhor. Mas tem uma terceira coisa aqui que é interessante, porque todo mundo estava esperando alguém ali para lutar contra o gigante. E quem vai é Davi. Porque Davi sabia que Deus podia usar ele. E aqui o Espírito Santo ministrou muito o meu coração. Nós seres humanos, principalmente nós que somos cristãos, nós não queremos muitas vezes entrar em certas situações porque a gente fica com medo de que isso fique pior. Então a gente fala, essa situação assim, eu não vou, deixa do jeito que está. O marido está sendo afrontado pela esposa, a esposa está quebrando a honra do marido, a esposa está toda hora humilhando o marido fala assim, vou deixar como está, porque se eu for mexer vai ficar pior. Não, já está pior e vai continuar ficando pior. Quanto mais quieto, mais pior é ruim, né? Pior vai ficando. As coisas só vão melhorar se a gente tomar a devida atitude, se nós tomarmos a atitude correta, aí as coisas vão melhorar. Não é brigar, mas é tomar a atitude correta. Todo mundo aqui estava esperando alguém para lutar contra o gigante. Talvez você esteja esperando alguém para arrumar a sua vida. Se você entender o processo que você está passando e como é que Deus quer te mudar, você talvez não precise esperar mais ninguém, porque Deus vai mudar a situação através de você. Fale comigo, através da minha vida. Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos esperando que alguém venha resolver o meu problema. Quando é que alguém vai me ajudar? Quem poderá me ajudar? Os antigos entenderam. Os novos só ficam... Os antigos sabem. Quem poderá me ajudar? O dia que você entender esse processo que você está e Deus trabalhando em você, e você falar para Deus, Senhor, me ensina, me aperfeiçoa,
me ajuda a trabalhar isso, me faz entender como é que eu venço essa situação. A hora que você começar a entender como é que essa rocha, ela é usada na sua vida, para derrubar os gigantes, você não vai ficar esperando os outros, você vai ver que é por meio de você. Fale comigo, é por meio da minha vida. Você vai olhar e falar assim, isso vai ser resolvido porque Deus está em mim, eu sei quem é o meu Deus, e isso vai ser resolvido porque eu sei quem é que está em mim. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Você ficar procurando gente para resolver certas coisas, você precisa entender o processo, porque é nesse processo que Deus quer te usar. As pessoas são ótimas para nos aconselhar, nós temos que ter amigos para isso. Mas nós temos que entender que Deus quer usar a nossa vida para chegar onde a gente tem que chegar. Eu queria terminar falando para você algumas coisas que o Espírito Santo ministrou à minha vida no podcast, falando sobre identidade, que não é o assunto aqui, mas algumas coisas que cabem aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é, use esse processo para você conhecer mais a Deus. Use o processo para conhecer mais a Deus. Quando você estiver passando por lutas, fale para Deus, Senhor, se revele para mim no meio dessa luta. Lembra? Eu tenho minhas frases, comece a construir as suas. A minha frase é essa, Senhor, está dando errado, estou sofrendo, não estou entendendo, está difícil, me ensina. O que eu estou fazendo de errado? Estou em pecado. Eu não fico procurando se tem gente em pecado, se tem gente fazendo coisa errada, eu olho para mim. Porque eu já estou vendo que a coisa está ruim. Então, que adianta eu ficar, Deus está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Não, eu falo para Deus, Senhor, me ensina. Por que está ruim? O que eu tenho que mudar? O que está acontecendo dentro de mim? Eu já contei isso alguns anos atrás, né? Eu entrava muitas vezes na Marginal, a gente morava no Jaguaré, né? E nós íamos para o Belenzinho de carro para o culto. Eram 40 quilômetros da minha casa até a igreja, todo culto. Nós íamos 2 vezes no domingo de manhã, no sábado e na quinta-feira. 40 quilômetros. E às vezes a gente entrava na Marginal, o Marginal parado, todinho parado. Eu ficava quietinho. Ainda hoje eu fico quietinho, não falo nada. Na época, hoje minha esposa está totalmente transformada. Ela falava para mim assim, muda para essa faixa, é a única que está andando. Eu mudava, irmãos. Quando eu mudava, essa parava, as outras começavam a andar. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Aí eu mudava. Aí ela fazia, muda para outra. Eu mudava para outra. Quando eu mudava para outra, todas começavam a andar, menos. Aí eu falava assim, Deus está tratando alguém aqui no meio desse trânsito. E não sou eu. Bom, depois de algumas 200 vezes que eu falei isso, não, estou brincando. Depois de 2 vezes que eu falei isso para ela, nós entendemos. E hoje, quando a gente está no trânsito, a gente para e fica olhando. E eu fico pensando, deve ter algum crente infeliz na minha frente e eu estou pagando por causa dele. Mas eu já aprendi. Então, primeira coisa, use o processo para você conhecer mais Deus. Segunda coisa, use esse processo para você estabelecer as verdades de Deus na sua vida. Quais são as verdades de Deus? As verdades de Deus são essas. Então, estabeleça as verdades na sua vida. Deus abomina o divórcio. Essa é uma verdade de Deus? É. Então, agora qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida vai ser para construir meu casamento. Porque Deus abomina o divórcio, não tem outra saída. Aí qual que é a outra saída? Quando você morrer. Ou quando ela morrer. Então eu vou matar ela. Não, não faça isso. Mas a saída é quando morrer. Eu já vi gente falando assim, quando eu chegar no céu, eu vou encontrar minha esposa lá. Eu falei assim, lógico que não, meu irmão. Não, você vai encontrar essa mulher com quem você viveu, mas não vai ser mais tua esposa. Não, lógico que não, é até que a morte separe. Quando a morte, você morrer, acabou, não tem mais.
vai encontrar a pessoa lá no céu, mas seremos como os anjos, nós não nos daremos em casamento. Mas aqui na terra não tem outra saída. Qual que é a saída? Já que eu estou casado, eu vou fazer desse casamento uma bênção, vou aprender no processo. E aprender no processo é falar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Fale comigo, o que o Senhor quer que eu mude? Não é o que o Senhor quer que mude Ele. É você mudar. Porque a hora que você mudar, o teu casamento vai ser uma bênção. Então guarde essas duas coisas. No processo, aprenda mais de Deus. No processo, estabeleça as verdades de Deus na sua vida. E entenda que é no processo que o Senhor vai te fazer mais forte para você enfrentar as dificuldades. É no processo que você vai ver que o Senhor vai te dar fórmulas e saídas que os outros não têm, mas você vai ter como Davi teve. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Eu sempre entendi que a nossa alma, eu falo da minha alma, e veja bem, meu irmão, o que eu estou pregando aqui é porque eu também estou nos meus processos, todos nós vamos nesse processo até chegar no céu, até chegar lá. Então, eu não estou me colocando aqui numa condição melhor do que você, mas eu quero te dizer que conforme você vai aprendendo certas coisas, vai ficando mais fácil. Conforme você aprende a vencer determinadas lutas, vai ficando mais fácil para você vencer outras. Quando a pessoa não aprende a vencer as pequenas, não vai vencer as grandes. Então não sai daquela condição, está sempre, né? Você olha para a pessoa não muda. Mas não é porque ela não muda porque não quer, é porque ela não enfrentou o problema. Qual que é o problema? O problema é que eu não sei lidar quando alguém fala alguma coisa de mim. Você não sabe lidar quando alguém fala alguma coisa de você? Olha aí, ó. É um ótimo momento para você mudar, para você aprender a lidar com isso. Eu não sei lidar quando alguém me desaponta. Você não sabe lidar com as pessoas quando elas te desapontam? É um ótimo momento para você aprender a lidar com isso, para você mudar. E é entender que o dia que você encontrar uma pessoa perfeita, ela não vai querer se relacionar com você. Então aprenda a lidar com as pessoas, mesmo nas imperfeições delas. Nas dificuldades, veja Deus do seu lado, veja Deus cuidando de você, veja Deus te ensinando. Porque quando você aprende, você vai sendo transformado, E nunca se esqueça, o teu pai está cuidando de você. O teu pai vai te ensinar a usar a pedra. Até que você vai olhar para a pedra e vai falar assim: essa rocha tem vida, e essa rocha se chama Jesus. Jesus disse que aquele que construir a sua casa sobre a rocha, quando vier a tempestade, quando vier o vendaval, quando vier o maremoto, essa casa não se abalará, porque foi construída sobre a... E quem é a rocha? Jesus. E aí você vai se lembrar: tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você sabe que Ele vai fazer vir a alegria para amanhã. Sabe por quê? Porque Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá. Se Ele falou isso, é o que vai acontecer. Eu tenho que acreditar no que está escrito aqui. E falar para Ele: me ajuda a mudar, me ajude a entender esse processo. Amém? Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você abrisse seu coração diante de Deus. Queria que você abrisse teu coração, que você abrisse para Ele, não é para mim, porque eu não tenho como te ajudar. A única forma que eu tenho para te ajudar é pregando a palavra que Ele tem me dado. Mas aquele que pode realmente te abençoar é aquele que te sonda e te conhece, que sabe quando você se levanta, quando você se assenta. Ele sabe, Ele conhece o teu interior, sabe?
Talvez algum dia você vai ter que fazer um exame de ultrassom, vai ter que fazer uma colostomia, vai ter que fazer um exame para ver como que está o seu estômago. Deus conhece você na sua profundeza. O Pai te conhece quando você ainda era uma substância informe. Essa é a verdade. Não interessa o que os outros pensam. Essa é a verdade. Ele me conhece. E quando você entende isso, você começa a passar pelos processos e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe minhas lutas, me ajuda a mudar nessas lutas. Porque quando você vai passando por esse processo, aí vem aquilo que eu falei no início do culto. Você vai começando a criar raízes. As raízes vão desviando das dificuldades, vai penetrando, vai envolvendo as pedras, vai se segurando. E quando vier a tempestade, ninguém arranca você. Ninguém te arranca. Porque você está seguro. Você já teve experiências com Deus. Às vezes algum pai chega para mim ou para a Adriana e fala assim para a gente: eu estou preocupado com meus filhos, eu não sei, eu tenho que trazer meus filhos para a igreja, para que eles não se desviem de Jesus. A gente fala para os pais assim: trazer para a igreja, para não se desviar de Jesus, é muito importante, mas o mais importante do que isso, é fazer com que os teus filhos tenham experiência com Jesus, tenham eles as experiências deles. Porque os homens decepcionam, os homens erram, mas Jesus não erra. Quando as pessoas vêm para a igreja e ficam presas em homens, elas começam a ter problemas com os homens e elas se decepcionam e fracassam. Mas quando você tem sua experiência com Jesus, você nunca vai se decepcionar. Então firma as suas raízes nele, acredite no que ele tem falado nas suas escrituras, aprenda com as dificuldades, aprenda a ver Deus no meio das dificuldades. E você vai ser uma pessoa inabalável. Como um monte de Sião, você vai ser assim. Sabe que monte é para ser visto, né? As montanhas são vistas. A sua vida tem que ser vista. Jesus falou: ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, tem que colocar num lugar alto, você tem que estar num lugar alto. Então aprenda com as dificuldades, para que as pessoas olhem para você e falem: como é que ele passou? E você vai falar: foi Jesus. Como é que ele venceu? Você vai falar: foi Jesus. Como é que ela foi curada? Foi Jesus. Como é que esse casamento foi transformado? Foi Jesus. Coloca a tua vida nele, aprenda com ele. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, e eu quero pedir a tua unção agora sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós ouvimos a tua palavra, e eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um deles, uma palavra que vem do alto para eles, não a que eu falei, mas a que o Senhor falou com eles. E eu peço que essa palavra que o Senhor falou com eles prospere no coração deles, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo, aprender, ó Deus, a passar pelas coisas que estão passando, mas passar como vencedores, como Tiago mesmo nos ensinou: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o Senhor chamou. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos ver o Senhor todo o tempo do nosso lado, nos ajudando nas dificuldades, nos ensinando, nos capacitando. Nós queremos ser como Davi, Senhor, onde ninguém vai ver a gente matando o urso e o leão, mas o Senhor estará com a gente. Mas o dia que precisar derrubar um gigante na frente dos outros, nós também vamos derrubar, Senhor, porque o Senhor estará com a gente. Ninguém viu o leão e o urso, mas foi onde nós aprendemos. Ninguém viu a dor, Senhor, que o teu filho já passou. Ninguém viu o dia em que o pai morreu, em que a mãe foi embora, em que alguém abandonou, que alguém entristeceu o coração dos teus filhos. Naquele dia ninguém viu,
mas nós estávamos ali, Senhor, e o Senhor estava do nosso lado, e o Senhor nos fortaleceu. Então, Senhor, o dia que chegar o gigante, ele vai cair, porque nós sabemos que o Senhor nos ajudou a vencer as outras batalhas, e essa batalha também vai ser vencida. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor derrube nesta noite todos esses gigantes do vício, da mentira, do ódio, da raiva, do medo. Derruba esses gigantes, Senhor, porque nós já aprendemos no nosso processo que o Senhor estava do nosso lado. E se tem alguém aqui, Senhor, que precisa continuar aprendendo, fortalece a vida do teu filho agora. Eu peço que o Senhor te fortaleça agora, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te dê graça agora, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus agora fortaleça a tua vida, para que você possa avançar segundo aquilo que você já viu Deus fazendo na tua vida. E a glória sempre será dada a Jesus. Senhor, coloca os inimigos dos teus filhos por terra, em nome de Jesus. Coloca por terra cada demônio que tem se levantado contra os teus filhos, porque nós sabemos quem tu és. Nós sabemos quem tu és. E eu peço agora, Senhor, vem com o teu fogo nesse lugar. E se existe algum demônio escondido aqui, queima, Senhor, em nome de Jesus. No meio dos relacionamentos, queima esses demônios, Senhor. No meio das empresas, queima esses demônios, Senhor, em nome de Jesus. Destrói, Senhor, com o poder do teu nome, todo o poder das trevas que está debaixo da tua autoridade, Senhor. Faz a tua obra em nós. Faz a tua obra em nós, Senhor. Oreba xaracandaralabás. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te encher com línguas. Ore a Deus agora pela sua casa, ore a Deus pela sua família. Fale para Deus, me fortalece, Senhor. Me fortalece. Me ajuda a entender o que está acontecendo na minha vida, Pai. Aproveita esse momento de unção. Fale com o teu Deus, fale com o nosso Deus. Fale com o Senhor, fale, Senhor, me ajuda. Me transforma, Senhor. Me faz ser uma pessoa diferente. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Continue orando. Eu queria que o louvor viesse aqui para frente. Vamos. Sopra, Espírito de Deus. Sopra. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Fale para Deus, Senhor, me perdoe quando eu comecei a achar culpados. Me perdoe quando eu comecei a achar, ó Deus, os que estão errados. Eu quero pedir que o Senhor me ajude a andar no meio de toda e qualquer dificuldade. Eu peço que o Senhor me ajude a andar diante de toda e qualquer situação difícil, para que elas caiam em nome de Jesus. Fale para Deus, me perdoe quando eu murmurei, me perdoe quando eu fiquei murmurando e reclamando das coisas. Me ensina no meio dessas situações, ó Deus. Me ensina diante das lutas, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor vem trabalhando na nossa vida, que o nosso aprendizado possa gerar raízes, para que os frutos aconteçam na nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, ensina-nos cada vez mais sobre a Tua vontade, para que nós possamos agir como Jesus agiu, para que nós possamos ser como o Senhor Jesus foi aqui na terra, um vencedor, manso, que manifestou poder sobre a terra. Ajuda-nos a sermos como Teu Filho. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o mesmo para sempre. Vamos cantar de novo. Vamos adorar com esse louvor e eu vou te abençoar. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Que seja uma verdade na nossa vida, amém? Seja uma verdade, quem toma isso como uma verdade na nossa vida, que seja algo que nos faça andar olhando para as dificuldades e falando, eu vou mudar nisso, em nome de Jesus, amém? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Cante. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. O que Ele é? Quem Ele é? Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Essa é a verdade. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vamos aprender no processo, vamos aprender com as situações. Mesmo se o vento for forte, Se o vento é forte e profundo do mar, tua presença vai me amparar. Teu amor não falha. não é fácil. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, Mas você vai. Teu amor não falha. Porque tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere. Você tem que acreditar nisso. Isso tem que ser uma verdade na sua vida. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não dura. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Aplauda ao Senhor Jesus. Você confia nele? Você confia nele, amém? Pai, obrigado por essa noite. Nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor não cria problemas para as nossas vidas. O Senhor não é um Deus que cria situações para nos destruir. Mas eu sei que o Senhor trabalha em cada uma delas para nos fortalecer. E assim como o Senhor fez de Davi, assim como o Senhor encontrou Davi como teu servo, e o Senhor o ungiu, nós também queremos ser encontrados firmes, fiéis, diante das nossas lutas, para que a unção sobre nós cresça, nós possamos aprender no meio delas, e assim, Senhor, nós possamos ter vitórias uma atrás da outra. Faz essa obra em nós, Senhor, nós confiamos em Ti, muda a nossa vida, e que a glória do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que a Tua glória esteja sobre os negócios dos Teus filhos, que as pessoas possam ver o Senhor ali, em tudo aquilo que nós colocarmos as mãos. Faz isso sobre nós, Senhor, pois nós Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos, por meio de Jesus, pois é através dele que nós Te adoramos. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Aleluia. Se você, só um minutinho, se você precisar de oração, vem para frente que nós vamos orar por você. Se você sentiu algo da palavra, você fala assim, puxa, eu precisava que alguém orasse por mim, vem para frente que a gente vai orar por você, tá bem? Do contrário, uma boa semana, até quinta-feira, vamos ter o pastor da África do Sul aqui, que você possa vir receber a palavra de Deus, que vai ser uma bênção. Traga um convidado, traga alguém que você ame, para vir para o culto.